Que Deus seja louvado e você muito bem-vindo em nossas transmissões. Estamos aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Campinas, mais precisamente na Avenida dos Expedicionários, número 80. E esta reunião, qual você assiste, acontece todos os domingos às 7 horas da manhã. Vamos para a palavra, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Irmãos, a natureza, ela é uma das formas de pregação da palavra. A natureza, ela também manifesta a glória de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, e não só isso, a maneira com que Deus opera. E dentre os elementos, os fenômenos naturais, nós temos o fenômeno da plantação e da colheita. O Senhor, Ele preparou semente de todas as coisas, de todas as espécies, de frutas, hortaliças, para que o homem pudesse plantar e colher. A plantação nada mais é do que você dispor de parte daquele produto, para que você então entregue ao curso natural, para que o curso natural te devolva multiplicadamente. Quem planta um caroço de abacate nunca vai colher um único abacate, vai colher milhares, até milhões, dependendo do tempo que aquela árvore vai sobreviver. Quem planta um caroço de milho, um grão de milho, nunca vai colher um grão de milho. Sempre irá colher de forma multiplicada. A grande questão é que essa regra vale para as boas sementes e vale também para as sementes não tão boas ou para as sementes ruins. Isso vale para os alimentos, como vale também para as ervas venenosas. Então, conforme a nossa semeadura, nós vamos receber a nossa colheita. Então é importante atentar o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, isso aqui não é interpretativo, isso aqui não é uma palavra profética, isso aqui não é uma palavra escatológica, não. É uma palavra de fácil interpretação e nós vemos que é algo definidamente estabelecido e assim será, ninguém vai mudar. Primeiro, Deus não se deixa escarnecer. Existem coisas na presença de Deus que são negociáveis. Eu posso orar e Deus pode mudar, eu posso orar e Deus pode alterar o curso de alguma coisa, é verdade. Mas a semeadura é algo concreto, é algo que não se altera. Exatamente o que você plantou, você vai colher. Exatamente o que você colocou, lançou para o universo, plantou na sua vida, colocou no altar de Deus ou em qualquer outro ambiente, você vai receber de volta, e o mais sério de tudo isso, de forma multiplicada. Então é muito interessante nós começarmos a atentar para as sementes que nós temos plantado. Sejam elas boas sementes ou sementes más. Eu trabalho num lugar e eu gosto de uma fofoca tremenda. É uma semente que você está plantando, você vai colher. É só uma questão de tempo. Não, pastor, eu trabalho num lugar e eu ajudo todas as pessoas que eu posso. Faço até além do que eu posso. Você vai colher. Sabe qual é o perigo de tudo isso? O tempo, pessoal. Tem sementes, por exemplo, um pé de alface você planta, não é propriamente uma semente, não sou bom dessa área, não tenho conhecimento, eu vejo mudas, e você depois de 30 dias já pode consumir aquele alface. Mas você tem frutas, por exemplo, que levam 60, 70 anos para que dê a primeira colheita. As tâmaras, por exemplo, levam quase uma geração para dar a primeira colheita. E isso deixa o homem um tanto quanto confortável, porque não só o alface ou a tâmara tem tempos diferentes, assim também os nossos atos. Tem coisa que a gente faz que o castigo vem na hora. Fazer desaforo para pai e mãe, eu não sei se você já percebeu, o castigo vem na hora. Responde para a mãe, dá 3 passos, vira o pé, a mãe fala, bem feito, o castigo vem a cavalo. Não é assim que os pais falam? Quer dizer, responder para pai e mãe parece que é automático. Mas tem outras coisas, tirando a brincadeira, que são mais demoradas.
E sabe o que acontece? Às vezes a pessoa está colhendo aquilo que ela plantou e ela nem lembra que um dia ela plantou aquilo, seja coisa boa, seja coisa ruim. Alguém pode lembrar, diz: olha, lembra quando você fez isso com tal pessoa? Lembra quando você ajudou tal pessoa? Lembra quando você estendeu as mãos para A, B, C ou D? Ou lembra quando você tramou para destruir alguém? Então é exatamente o que você está vivendo agora. E isso comprova-se na própria Bíblia. Não há um tempo exato para a colheita. A Bíblia diz que vai colher, a Bíblia só não diz quando. Olha o que diz o livro de Eclesiastes 8:11. Olha o porquê que as pessoas se sentem confortáveis para plantarem qualquer tipo de semente. Elas prejudicam alguém, elas apontam alguém, elas perseguem alguém, elas afrontam alguém, e elas acreditam que aquilo vai passar totalmente impune, que nunca haverá uma recompensa. Do mesmo modo, quem estende as mãos para alguém, às vezes a pessoa faz o bem e ela nem imagina que aquilo vai retornar para ela, mas vai, é certeza, a Bíblia já decidiu, a palavra já decidiu. Olha o que diz o livro de Eclesiastes 8:11. Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Vamos ler todos juntos, pessoal? Vamos lá? Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Veja que o próprio escritor de Eclesiastes, usado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: a execução sobre a má obra, ela demora para acontecer. A pessoa faz o mal, a pessoa apronta, semeia, faz coisa errada, prejudica a gente, distrata a gente, maltrata a gente, e ela não vê naquele momento as coisas acontecerem. Na pobre mente dela, nunca ela vai pagar por aquilo que está fazendo. Não, eu sou uma pessoa esperta, eu sei como eu sobressaio, eu sei como eu me esquivo, eu sei como eu resolvo, fica tranquilo. E outrem, sempre deu certo para mim. Um dia vai dar errado, um dia vai dar errado. A Bíblia diz que os homens estão dispostos a fazer o mal exatamente porque o juízo não se executa logo, o juízo demora para ser executado. E se você perceber, até aquilo no que refere-se à salvação, as pessoas vivem hoje desdenhando da palavra de Jesus, da salvação da igreja, e elas não imaginam que um dia o juízo vai chegar e elas vão ter que dar conta de tudo isso que fizeram. E qual vai ser o preço que essas pessoas irão pagar? As suas próprias almas lançadas ao inferno. Então, nesse momento, quem debocha da igreja, quem ri da igreja, acha até que está por cima. Não, porque eu sou uma pessoa que eu não me iludo, a religião é o ópio do povo. Alguém já ouviu falar isso? Não, porque quem está à igreja são pessoas que não têm o devido esclarecimento. Coitado, isso é um pensamento de pessoas do terceiro mundo, né? Porque se você observar todos os países da terra, os países mais ricos e instruídos são de educação cristã, são na maioria protestantes. Então só em países subdesenvolvidos se tem essa mentalidade, que quem é cristão, quem é protestante, quem é crente, tem uma mentalidade inferior, tem um pensamento inferior. Muito pelo contrário. Estados Unidos da América, Inglaterra, Suécia, Finlândia, Dinamarca, todos países de maioria cristã e muitos de maioria protestante. Essas pessoas acham que são até superiores. Não, porque nós somos esclarecidos, nós ficamos com a ciência. Mas a ciência não impede que ninguém morra, por exemplo. A ciência tem o seu limite, a ciência tem a sua risca final. Dali para frente a ciência já não pode mais nada. Em compensação, tudo é possível aquele que crê. Diga aleluia. Quem tem fé em Jesus vive o impossível. Diga amém. Então as pessoas, elas acham que não vão pagar por aquilo que fazem. Só que o tempo passa
E o tempo passa muito rápido, pessoal. A gente não vê o tempo passar. Para quem está assistindo ao vivo, estamos já no mês de março de 2022. Para quem assiste no IGD, talvez já estamos até em 2023, quem sabe o 24. Resumindo, as coisas estão indo cada vez numa velocidade maior e nós estamos, nesse lapso de tempo, reencontrando os frutos das sementes que nós plantamos lá atrás. Nós estamos falando por esses dias a respeito de Jacó, não foi? Jacó, ele recebe a bênção da primogenitura por um meio um tanto quanto não muito agradável, porque ele convence o irmão a vender essa bênção para ele, o seu irmão Esaú, dentro do estudo que nós estamos fazendo. O Esaú vende a bênção, chega o dia de passar a bênção, papai ia morrer, o Isaac. O Jacó então se veste com a roupa do irmão, coloca pelos de ovelha nos braços e vai receber a bênção e acaba recebendo. Quando o irmão chega para ser abençoado, a bênção já tinha sido dada, e então ele chora amargamente, mas ele havia já vendido esse direito, se é que isso é possível, mas acabou se concretizando, e ele então ameaça Jacó: eu vou matar o meu irmão. Mamãe, sabendo disso, não querendo uma tragédia familiar, o que ela faz? Jacó vai embora para Harã, na casa dos meus pais, esconde lá, o seu avô vai te receber. E o Jacó vai. No meio do caminho, ele acaba anoitecendo, ele então se deita, coloca a cabeça numa pedra e sonha, e ele acaba sonhando com uma escada que tocava os céus, Deus lá acima e os anjos subindo e descendo. Quando ele acorda, ele tem uma revelação maravilhosa, que foi o tema do nosso último encontro, e ele disse: quão terrível é esse lugar, eu não sabia, não é outro senão a casa de Deus e a porta dos céus. Perfeito. Pega uma botija de azeite, derrama sobre uma pedra e faz um voto a Deus: olha, se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, me levar em paz e em segurança e me trouxer da mesma maneira à casa dos meus pais, de tudo que me deres te darei o dízimo. Esse homem começa a acertar, ele começa a endireitar a sua vida, ainda não por completo, porque isso só vai acontecer lá no Val de Jaboque, quando ele tem um encontro com Deus e Deus muda o nome dele. Mas, porém, todavia, embora tenha acertado bastante, conforme eu acabei de relatar, ele errou muito no passado. Como que ele errou? Fazendo com o irmão dele aquilo que ele não gostaria que tivesse sido feito com ele. Pastor, mas o Esaú foi profano. A Bíblia diz que o Esaú desprezou a bênção da primogenitura, é verdade. Esaú foi uma pessoa totalmente desprovida, primeiro de inteligência e depois de temor, até porque um deriva do outro. Se ele tivesse temor a Deus, ele nunca teria desprezado aquela bênção que era única, que era dele. Mas por outro lado, o Jacó, com todo a sua capacidade de comunicação, devia ser um homem muito agradável, devia ser um homem bom de conversa. O que ele faz? Ele acaba induzindo o seu irmão ao erro. E não só o Esaú paga pelo erro, mas o Jacó também paga por isso. E quando é que ele paga? Anos depois. Vamos ver isso no texto, livro de Gênesis 29, 13. Jacó então prossegue a caminhada e acaba chegando em Harã, próximo a Harã. Quando ele chega naquele local, há algumas pessoas apacentando ovelhas. E ele diz o seguinte: olha pessoal, por favor, alguém aqui conhece um homem chamado Labão? Disseram: olha, nós conhecemos sim, mora um pouquinho para frente. É, porque eu sou sobrinho dele e eu vim aqui para ir até a sua casa. Disseram: olha, inclusive está chegando uma moça ali, a Raquel, que é filha dele. Jacó, quando viu a Raquel, já entrou no ar aquela música do Titanic, né? A música veio na tua cabeça na mesma hora, né? Já suspirou. A Raquel precisava, junto com os demais pastores, abrir o poço para que as ovelhas bebessem água. Precisava de mais gente, a tampa era pesada. Jacó abriu sozinho. Da fraqueza tiraram força. Olha a Bíblia se cumprindo.
Jacó então encontra com a sua prima, linda, maravilhosa, e ele diz: olha, tudo bem, querida, eu sou Jacó, eu sou o cara que dou nó em pingo d'água, e eu fico muito feliz em te encontrar. Eu sou teu primo e eu vim aqui visitar o teu pai. A Bíblia diz que eles se abraçaram e choraram. Aí lascou. Jacó então fala: então me leva na tua casa urgente, que eu preciso conhecer meu sogro, ou quer dizer, eu preciso conhecer titio. E levou. Quando chega lá, Jacó tem o prazer de conhecer um homem chamado Labão. Ou melhor, já ouviu falar naquele ditado, o eu sou você amanhã? Porque Labão e Jacó eram muito parecidos, irmãos. Jacó conseguiu convencer o irmão a vender a bênção da primogenitura. E agora, depois de algum tempo, porque esta aspas venda aconteceu muitos anos antes, até que o papai do Jacó ficou velhinho e precisava transferir, por isso esse lapso de tempo, né? O Jacó até esqueceu do que tinha feito, até esqueceu daquela conversa que teve com os irmãos. Mas tudo que o homem semear, certamente ceifará. E ele então agora encontra mais um dele mesmo, e agora a coisa começa a esquentar. Olha o que diz o texto, Gênesis 29, 13. Aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e o beijou e o levou à sua casa, e contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente tu és meu osso e a minha carne, e ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de me servir de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha os olhos tenros ou enfermos, né? Algumas traduções falam enfermos. Mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Pastor, todo mundo é bonito, não é o que a Bíblia diz, não. A Bíblia está dizendo que ele tinha 2 filhas, uma maravilhosa e a outra mais ou menos. A Bíblia não fala motivos, né? Fala que tinha alguns problemas nos olhos. No nome delas já há uma pequena diferença também. O nome Raquel significa ovelha, e geralmente o temperamento da pessoa na Bíblia, biblicamente falando, era vinculado ao nome daquela pessoa. O nome Leia tem um significado, qual seja, pastor? Vaca selvagem. Então você vê que a Leia era rolo em todos os sentidos. Diga: Deus me defenda. O Jacó, como não era bobo nem nada, escolheu aquela que mais lhe agradava. Agora ele começa a expor ao sogro as condições. Vamos lá? Olha o que diz. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê a outro varão, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, porque muito amava. Você vê que o Jacó foi lá para que o tempo passasse, para que em paz ele pudesse voltar à casa dos seus pais, não é isso? Acabou arrumando, foi um namoro lá. Você vê como o camarada tem uma visão avançada para as coisas, né? Só que tem um porém. Antigamente você era obrigado a pagar o dote aos pais da noiva. E como é que isso acontecia? Você trabalhava para eles. Trabalhava um período, no caso de Jacó foram 7 anos, para que então depois você pudesse receber dos pais a sua mulher, a pretendida, né? 7 anos de trabalho para conseguir casar, pessoal. Se essa regra fosse no tempo de hoje, que é até de gente solteira, não está escrito, porque imagina ter que trabalhar para o sogro 7 anos para depois casar. Ao contrário, a gente vê, casa e passa a trabalhar para o sogro, mas antes é um pouco diferente. Irmão, só que há uma justificativa para isso. Jacó amava muito aquela mulher. Então você vê que agora Jacó
deixa de ser aquele camarada desprendido, descolado, e ele passa a ser uma pessoa apaixonada. Agora você vê que o sentimento passou a assumir o primeiro lugar. Agora ele era movido por um amor que ele sentia, por um sentimento muito forte. E foi isso que machucou. Por quê? Porque o sogro usa desse sentimento para explorar a sua mão de obra. Ah, pastor, porque trabalhou 7 anos? Não, porque fez ele trabalhar 2 vezes pela mesma pessoa. Irmão, por que eu estou falando isso? Muitas vezes a semente que nós plantamos hoje, nós vamos colher. E quando a gente colher, esse fruto pode ser totalmente diferente do que a gente esperava. Por quê? Alguém já viu um caroço de pêssego? Tem um carocinho de pêssego? Não tem? O pêssego, a fruta é parecida com aquele caroço? Não, é diferente, não é? E o caroço da melancia tem a aparência da melancia, do fruto melancia? Tem nada a ver. Então muitas vezes a semente que a gente planta, ela vai produzir, mas ela vai produzir alguma coisa de formato diferente, em circunstâncias diferentes. Poxa, você mente para mim, você me magoou, eu não gosto de mentira. E a pessoa, o mentiroso, fala assim: eu não ligo, não, pode mentir para mim que eu não ligo. Só que ele vai colher aquele sofrimento de outra forma, de forma que ele ligue, de forma que machuque ele, porque o mal trabalha dessa maneira, pessoal. Quando nós falamos de colheita também, nós falamos de colheita que são entregues da mão de Deus, frutos que vêm da mão de Deus, mas frutos também que vêm da mão do inimigo, pessoal. Frutos que o próprio diabo se encarrega de entregar à pessoa. Lembra de Adão e Eva: não coma da árvore da vida. Comeram. E o Senhor disse o quê? Antes de comerem: se vocês comerem, certamente morrerão. Não é isso? Aparentemente comeu, morreu. E não foi isso que aconteceu. Literalmente. Eles comeram, foram afastados de Deus, isso chama-se morte espiritual, mas a morte que eles mais sentiram, pelo menos naquele momento, não foi a deles, porque eles não morreram, mas foi a do filho. Lembra que o Caim matou o Abel? Você vê que eles colheram exatamente o fruto conforme a semente que eles plantaram, só que esse fruto veio de uma maneira mais dolorosa, porque se eles tivessem morrido, morreram. Acertem com o Senhor. Mas o fato de você perder um filho é algo que vai contra a natureza, é algo que vai contra o natural. Deve ser a pior das dores que alguém possa sentir. Então muitas vezes, pessoal, as nossas atitudes, nós achamos o seguinte: eu engano A, eu vou ser enganado por B. E fazer o quê? A vida é assim. Não necessariamente. Às vezes a pessoa será enganada de uma outra forma que ela nem imaginou. Como diz o outro, a espingarda tem cano de curva, pessoal. A espingarda tem cano de curva, ela pega a pessoa onde ela nem imagina. O Jacó, qual foi o problema dele? Ter induzido o seu irmão ao erro, ter sido um verdadeiro espertão. Ele foi esperto, ele foi, não pode dizer que não foi. Mas agora ele encontrou alguém mais esperto do que ele. E agora ele estava envolvido por um sentimento de paixão. Ele desejava aquela mulher, ele queria aquela mulher. E olha como as coisas acontecem. Vamos lá. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo que muito a amava. Poucos dias porque ele queria casar-se com ela. Só que diz o próximo verso: e disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Quer dizer, nós vamos casar. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete, oh glória. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: pelo que me fizeste isso, não te tenho servido por Raquel, porque pois me enganaste. Está indignado. Amigo, o que dói em mim dói em você também, e vice-versa.
Tudo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, eu preciso fazer com o outro. De maneira diferente ou de outra forma, a colheita será exatamente dessa maneira. Uma vez eu passei por um trabalho muito difícil. E tinha um grupinho que acabou não recebendo ali a mudança, porque mudança de pastor é sempre delicado, né? A pessoa que tem sabedoria, ela consegue lidar com isso e ela passa e prossegue na presença de Deus. Quem já não tem essa sabedoria, acaba até se perdendo no meio do caminho. Mas eu tive um cidadão, ele era muito importante na igreja, um obreiro conhecido e influente. E o que aconteceu? Ele não se deu com a mudança. E ele começava na porta receber as pessoas, mas vamos ver o que tem hoje, né? Vamos ver, né? Estou aqui pela misericórdia, dando a mão para o povo. Era o recepcionista da igreja. Diga Deus que me defenda, diga Deus que me livre. E um dia eu chamei ele, falei: irmão, deixa eu falar contigo. Se eu fosse teu filho, como pastor, assumisse esta igreja, você faria comigo o que você está fazendo? Olha, pastor, sinceramente não. Porque ele era uma pessoa correta, não era uma pessoa ruim. Só que estava enfeitiçado, influenciado. Irmãos, depois que eu conversei com ele dessa forma, parece que houve um despertamento. Ele passou a ser um dos meus maiores aliados. Porque eu falei para ele o seguinte: se eu fosse o teu filho, você faria isso comigo? Resumindo, imagina alguém fazendo com o teu filho o que você está fazendo com o pastor. Falei filho, porque ele era mais velho do que eu, para nós colocarmos ele numa real visão da situação. Irmão, o que você está fazendo com alguém, você gostaria que fizessem com você? Pastor, gostaria, porque eu só estou fazendo bem para as pessoas. Então continue fazendo. Não, pastor, se fizesse comigo, talvez eu nem suportaria. Se fizesse comigo, pastor, talvez eu nunca mais sairia nem na rua. Pastor, se fizesse comigo, talvez eu pegaria até pelos colarinhos. Então por que você está fazendo? Quando a gente coloca algo em prática, pessoal, nós temos que ter convicção, primeiro, se nós podemos suportar aquilo, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Eu já vi muito caso assim. Ai, pastor, mas eu morro de vergonha. Teve vergonha de fazer? Não teve. Então por que tem vergonha de assumir? A gente só pode fazer aquilo que tem coragem de assumir. Se você não tem coragem de assumir, não faça. Segunda coisa, além de ter coragem de assumir, você gostaria que estivesse sendo feito contigo? Não, pastor, por mim tudo bem, eu não ligo. Então tudo bem, segue em frente. De outra maneira, é melhor parar. Pastor, eu estou perseguindo uma pessoa nova lá no trabalho, enquanto eu não conseguir tirá-la, eu não vou sossegar. Você vai ser o próximo a ser perseguido. E pode nem ser nesse trabalho, pode ser num outro. Porque a vida muda, as coisas são cíclicas, pessoal. Hoje, onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, talvez você seja o rei da cocada preta, você não precisa de ninguém lá dentro. Você já tem o seu cargo, sua posição, sua estabilidade. Só que as coisas podem mudar e lá na frente você tem que voltar para o final da fila. E você vai precisar de alguém para te ensinar, para ter paciência contigo, para fazer com que você aprenda o serviço. Talvez você não tenha amigos num primeiro momento, você vai precisar de amigos. O cônjuge é a mesma coisa. Ai, pastor, meu marido fica muito bravo comigo. Mas se ele fizesse contigo, você gostaria? Irmão, às vezes a gente não pensa dessa maneira. Nós pensamos só na gente, na satisfação, na realização, na nossa segurança, na nossa garantia. Pensa nos outros, né? Pensa nos outros. Aqui constantemente nós temos os líderes de grupos. Ô pastor, posso chamar o grupo, sei lá, dos jovens para virem para cá, para a sede? Não, já chamou o mês passado, não chama de novo. Por quê? Porque você prejudica a outra igreja. Tem custo com transporte, o culto que está sendo feito aqui não está sendo feito lá, as pessoas não conseguem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ah, mas o senhor não poderia chamar? Poderia, eu tenho direito, poderia fazer qualquer movimento, mas eu tenho que pensar o seguinte: eu no lugar desse pastor, eu gostaria de ter que estar deslocando o meu povo todo dia, toda semana, todo mês? Eu acho que eu não gostaria que fizesse comigo, por isso eu não faço com os outros. Irmão, há necessidade da gente se colocar no lugar da pessoa. Um dos sentimentos que movia o coração de Jesus era o sentimento chamado compaixão. Diga a pessoa ao teu lado: compaixão.
O que é compaixão? É sentir o que o outro sente. É sentir o que o outro sente. É fácil julgar alguém, condenar alguém, perseguir alguém, não estando no lugar daquela pessoa, não estando próximo daquela pessoa, não fazendo parte da vida dela. Agora, quando é a nossa vez, talvez nós faríamos até pior do que o que ela está fazendo. Então você vê que o Jacó, ele se depara diante de um espelho. Agora ele encontra um igual, alguém tão esperto quanto ele. E olha as consequências disso. Poxa, mas eu trabalhei 7 anos pela tua filha Raquel, eu não trabalhei por Leia. Você me enganou. Mas também vou te falar uma coisa, né? Ele mandou a Leia para a lua de mel. Jacó passou a noite toda na lua de mel e não percebeu que não era mulher também? Não tinha um bico de luz, uma lamparina, uma lanterna de celular, qualquer coisa para acender ali, meu Deus. Mas não é, aqui já é parte do elemento malandragem. Talvez na cabeça dele, o que ele imaginou? Vou passar a noite aqui, vou fazer maior festa. A Leia é feinha mesmo, mas eu vou pela lei do consumidor, 7 dias eu posso devolver. Vou fazer uma festa aqui, amanhã cedo eu digo, ô sogro, é o seguinte, essa não é a mulher que eu casei não. As duas moças, donzelas, quer dizer, mais uma vez o Jacó achou que ia se dar bem na vida. Ô espertão, uma hora vai chegar a tua vez. Pessoa que está me assistindo, talvez, não, porque eu dou golpe, eu ganho um dinheirinho aqui, eu ganho um dinheirinho ali, vai chegar a tua vez. E a semente, como eu disse no início da pregação, ela nunca volta na mesma quantidade que foi plantada, ela sempre volta multiplicado. Olha o que diz o texto. E aconteceu pela manhã, ver que era Leia, pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel, por que, pois, me enganaste? E disse Labão, não se faz assim ao nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Ele não queria tanto a primogenitura, recebeu. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda há outros 7 anos servires comigo. Labão falou, não, você não conhece o nosso sistema, aqui é diferente, você não leu o contrato, as letras miúdas, você não prestou atenção, você assinou, cara. Olha, é o seguinte, nós aqui casamos primeiro a primogênita, receba. Será que já não foi um trocadilho, né? Um amigo conversando com um cidadão, e ele percebeu que a proposta para a compra do carro dele era muito boa. O cidadão falou assim, olha, fique tranquilo, eu vou comprar teu carro, a gente dá baixa no financiamento, você passa para o meu nome. E o rapaz, sabia que ele era pastor, achou que a coisa ia ser muito tranquila, né? No mínimo ia dar um sinal e assumir com o carro e tchau. Só que esse rapaz, o pastor, foi mais esperto, falou, olha, faz o seguinte, você me deposita X, nós damos baixa no débito e depois você me paga o restante e eu te dou o carro. Marcou em tal hora, em tal lugar. Quando se aproximava o horário, o rapaz mandou para ele, olha, infelizmente eu não vou poder ir. Estelionatário viu que não ia dar certo, né? Infelizmente eu não vou poder. Sabe qual foi a justificativa dele? Eu sofri um golpe e eu estou indo para a delegacia agora. Quer dizer, né? o cidadão do outro lado estava tirando com a cara dele, né? Como dizendo, eu sou golpista, né? Porque fazem assim. Você vê que o Labão, ele usa exatamente esse termo. Olha, aqui a gente manda primeiro a primogênita. Lembra do Esaú? Lembra? Lembra da bênção? Lembra da troca? Lembra da venda? Lembra da negociação? Lembra dos pelos de ovelha que você colocou no corpo para enganar papai? Lembra? Imagina a mente do Jacó processando. Quer dizer, lembra? Aqui a gente primeiro dá a primogênita, depois a outra. Você não conhece a nossa regra? Agora fique tranquilo que eu tenho um bom negócio para você. Você vai trabalhar mais 7 anos para mim. E depois então você leva as duas. Olha aí que beleza. Você vai levar as duas, não tem problema, não existe lei, não tem pecado nenhum. Você pode ser marido de 2 mulheres naturalmente, fique tranquilo. Olha o que diz o texto, vamos lá pessoal. E Jacó fez assim,
e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Resumindo, era para ter trabalhado 7, trabalhou 14. Visto como não se executa logo o juízo, o coração dos filhos dos homens está sempre disposto a praticar o mal. Quantos anos será que demorou para isso acontecer? Quantos anos será que demorou para ele sentir na pele o que ele fez com o irmão dele lá atrás? Quantos anos demorou para ele perceber que toda malandragem, ela vai e ela volta? Irmão, qual é o conselho de Deus para nós? Comece a plantar boas coisas. Comece a plantar coisas maravilhosas. Você vê que a vida do Jacó não foi só de miséria e desgraça, não, pelo contrário. Ele encontra o anjo, Deus muda a vida dele, ele prospera, ele cresce, ele tem sucesso, mas ele foi vivendo esses altos e baixos. Nós vamos continuar esse estudo, você vai perceber que lá na frente, para não ir embora, o sogro aceita ser sócio dele, e nessa sociedade ele também é enrolado pelo sogro, uma dezena de vezes pelo menos, até o dia que ele resolve ir embora. E quando ele vai embora, a mãe leva um santinho do sogro, era idólatra, morava em Harã, lá de onde o Abraão saiu, família pagã, e ela pega a Raquel, uma imagem de escultura, e guarda embaixo do vestido. Quando o sogro Labão percebe, eles estavam no meio do caminho, o sogro pega um cavalo, vai atrás deles e diz: olha, quem foi de vocês que roubou a minha imagem de escultura, o meu ídolo? E o Jacó falou: eu quero saber de ídolo, rapaz, o Senhor é o Deus vivo. E outra, hein? Que morra a pessoa que roubou. Ele não sabia que a mulher tinha escondido embaixo da saia, e essa mulher acabou morrendo no parto de um dos seus filhos. Então você vê que a vida de Jacó, ela foi uma vida de bons resultados, mas também ele teve resultados amargosos, pessoal. Quando você vê alguém vivendo a vida assim, vitória e derrota, vitória e derrota, vitória e derrota, é sinal que essa pessoa tem plantado semente de vitória e semente de derrota. Porque quem planta semente de vitória vai colher vitória. O que o homem semear, certamente ceifará. É a Bíblia quem garante. A grande questão é que a palavra não delimita se a pessoa vai semear coisa boa ou coisa ruim. Cabe a quem escolher o tipo da semente? A cada um de nós. Então, a partir desse momento, só passe a plantar coisa boa. E alguém diz assim: pastor, mas eu não sei o que é bom. Então eu vou te dar aqui uma régua para você medir o que é bom. Tudo que for bom para você é bom para o outro também. Se você seguir esse critério, você só vai fazer coisa boa. Diga amém e vamos aplaudir a Jesus. Cantado Williams, oh glória, rompendo em fé, a minha vida, aleluia, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé, rompendo em fé, ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher coisas boas. A cada dia vou viver rompendo. E vamos aplaudir Jesus de Nazaré, que é o nosso Senhor. Que a palavra de Deus possa abençoar a sua vida e que você tenha uma vida de pleno sucesso e realização. Eu sou o pastor Márcio Fatioli e fica o nosso convite para você estar conosco todos os domingos às 7 horas da manhã, aqui na Avenida dos Expedicionários, número 80, no coração da cidade de Campinas. Nós estamos no seminário de estudo aprofundado da Bíblia Sagrada e será um grande prazer recebê-lo. Também eu vou disponibilizar o nosso WhatsApp para pedido de oração, orientação espiritual e também para você fazer as suas contribuições. Aí na nossa tela vai aparecer o número das contas bancárias, onde você faz os dízimos, as ofertas, as contribuições, e você pode então, após feito, nos enviar o comprovante para o WhatsApp 19
999-508-177. Repetindo, DDD 19, Campinas e região, 999-508-177. Nós vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida poderosamente e espero por você. Vamos aplaudir Jesus? Um abraço!